Então, olha, continuando a nossa aula, eu só vou inverter aqui, tá? Ao invés de temperatura sobre volume constante, vamos colocar aqui que o volume sobre a temperatura é igual a constante. Essa razão é constante, tá? Para quê? Para que a pressão seja mantida constante. Eu fiz essa troca aqui porque nós vamos chegar na equação geral dos gases e vai ficar mais fácil de vocês entenderem de onde vem a equação, tá bom? Então, no terceiro exemplo aqui, nós queremos agora que o volume seja mantido constante. Então, se eu utilizando aqui o mesmo recipiente, o volume aqui, ó, o espaço que o gás ocupa, não vai alterar. Então, o que que vai acontecer com a temperatura e com a pressão? Imagine que eu também aqueça esse recipiente, ou seja, imagine que eu aumente a temperatura. Para que o volume permaneça constante, se eu fixar aqui o êmbolo e o êmbolo não puder se mover nem para cima e nem para baixo, como a energia das partículas vai aumentar, a velocidade de movimentação delas dentro do recipiente vai aumentar, o que vai aumentar também os choques, ou seja, vai aumentar a pressão. Então, para manter o volume constante, se eu aumento a temperatura, a pressão também vai aumentar e aumenta sempre na mesma proporção, ok? Então, a constante aqui, a razão entre pressão e temperatura também será constante. Se nós reunirmos, então, as três fórmulas aqui de constante, nós vamos chegar à seguinte fórmula, que é pressão em 1 e o volume em 1. 1 é o estado inicial, sobre a temperatura em 1, é igual a pressão em 2 vezes o volume em 2 sobre a temperatura em 2, no segundo estado. Ou seja, a pressão vezes o volume sobre a temperatura é sempre constante. A essa equação aqui nós chamamos de equação geral dos gases. Então, a equação geral dos gases relaciona aí as três condições a que os gases estão submetidos: a pressão, o volume e também a temperatura. Vamos resolver aqui agora um exemplo. Nesse exemplo, 20 litros de hidrogênio a 27 graus centígrados, exercendo uma pressão de 700 miligramas de mercúrio, 700 milímetros de Hg, será submetida a novas condições, a uma temperatura de 87 graus e uma pressão de 600 milímetros de Hg. Nessas novas condições, nessa nova situação, qual é o volume que o gás hidrogênio irá ocupar? Aqui, H2, né? Então, olha só, vamos aplicar a fórmula, né? P1 vezes volume 1 sobre a temperatura 1 tem que ser igual a pressão em 2, o volume 2 e a temperatura em 2. Substituindo, então, os valores, a pressão em 1, 700 milímetros de Hg, vezes o volume em 1, 20 litros, sobre, agora vem o detalhe, tanto a pressão quanto o volume, vocês podem utilizar qualquer unidade, mas a temperatura tem que ser dada em Kelvin. Então, para vocês acharem o valor em Kelvin, basta somar o valor em graus centígrados a 273. Isso porque 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin, ok? Então, aqui é igual a pressão em 2, que é igual a 600, vezes o volume, que é o que nós buscamos, sobre a temperatura, que é 87 mais 273. Se vocês resolverem essa equaçãozinha aí, vocês vão encontrar o volume igual a 28 litros de H2, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido essa equação geral dos gases. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem resolver algum exercício especial, entrem no site e enviem aí através do contatos, tá? Um abraço.